Salve, pessoal! Estamos dando continuidade a mais uma aula de Direito das Obrigações e hoje nós iremos continuar a tratar das obrigações solidárias, mais especificamente das regras específicas da solidariedade ativa. Compartilhar os slides com vocês para darmos início à nossa aula. Muito bem, pessoal, olha só. Cada um dos credores solidários tem direito a exigir do devedor o cumprimento da obrigação por inteiro, ou parcial, se quiser. Isso nós já vimos na aula anterior, quando tratamos das regras gerais relativas às obrigações solidárias, né? O credor que receber o pagamento entregará aos demais as cotas de cada um, beleza? Também já vimos isso. Por tal motivo, a solidariedade ativa é muito pouco utilizada na prática. Ou seja, pessoal, o credor que receber, né? O credor que não recebeu o valor, ele terá que cobrar esse valor do credor que receber. Então, há aí duas possibilidades de inadimplemento, né? O primeiro inadimplemento do próprio devedor e o segundo inadimplemento do credor que tiver recebido a prestação, tá bom? Esse é um dos motivos aí que faz com que a solidariedade ativa seja muito pouco utilizada na prática. E aí vamos fazer o exemplo aqui novamente para vocês rememorarem, né, a obrigação solidária. Então, nós temos aqui diversos credores, né, pessoal? Digamos que nós temos 3 credores. Estou fazendo aqui um contorno para identificar que a solidariedade é ativa. E nós temos aqui um devedor, que é o X, tá bom? E ele deve 30 mil reais. Lembrando que 1.000 pode ser representado pela letra K. Isso significa que o credor A pode exigir do C o pagamento da dívida completa. E aí, posteriormente, né, o A terá que pagar 10 mil para o B e terá que pagar 10 mil para o C. Beleza? É isso que nós falamos nesses slides e já vimos na aula passada também. Então, vamos dar sequência aqui ao nosso estudo das obrigações. O devedor pode, em princípio, pagar a prestação inteira a qualquer dos credores, beleza? Só que preste atenção, pessoal. A partir do momento que o credor aciona judicialmente o devedor, ele fica obrigado a pagar esse devedor, tá bom? Esse credor, desculpa, ele fica a pagar esse credor que primeiro demandou judicialmente, tá certo? Beleza? Isso é para evitar que ele realize o pagamento e venha a alegar depois na ação, né, que o pagamento foi realizado e, portanto, não existiria aí direito por parte do credor que movimentou a ação. Além disso, temos a questão aí também da primazia, né, do credor que primeiro demandou, fazendo jus a quem tomou a iniciativa, a atitude de receber primeiramente o valor, tá bom? Beleza. Lembrando-se que há um risco posterior, né, dos demais credores que não receberam o valor, de talvez não receber o valor do credor que recebeu. Por isso que a lei prevê essa regra, tá bom? E aí, o devedor pagou para um outro credor, né? Vamos dizer que o credor A, vamos botar aqui. Vou botar aqui. Credor A e B, 2 credores, né? Nós temos aqui o devedor, dívida de 20 mil. Aí o credor A ajuiza uma ação, né? O credor A ajuiza uma ação. Depois de ajuizada a ação, o devedor ele faz o pagamento de 20 mil para quem? Para o B. O que acontece, pessoal? Na ação, ele vai ser obrigado a pagar os 20 mil para o A. Quem paga mal, paga 2 vezes. É claro que, posteriormente, ele vai poder cobrar, né, que o B devolva os 20 mil reais para ele, né? Ele vai ter que pagar os 20 mil reais para o A, e o A vai ter que, então isso aqui tem que ser devolvido esse valor, né? O A é quem vai receber os 20 mil, e o A, posteriormente, terá que entregar 10 mil para o B, considerando que nada tenha sido previsto, né, de diferente entre A e B, tá bom? Com relação a esse pagamento percentual dos 20 mil, né? Lembrando que se presume igualmente dividido entre os credores ou devedores, né? Beleza, pessoal? Show! Continuando aqui, então, ó. Convertendo-se a prestação em perdas e danos, subsiste para todos os efeitos a solidariedade. Atenção, pessoal, essa é uma regra diferente da obrigação divisível, né? Na obrigação divisível, se houvesse a conversão, digamos, o A e B tem direito a entregar um cavalo,
né? Tem o direito de receber um cavalo, né? E o cavalo morre, A e B receberão metade do valor do cavalo somado às perdas e danos. Eles não vão receber mais o valor completo, né? A obrigação que era indivisível tornou-se divisível com a morte do cavalo, né? Já aqui, como é algo que as partes combinam, essa solidariedade ela se mantém mesmo que haja conversão da prestação em perdas e danos, beleza? Vamos ler aqui o artigo 263 para a gente relembrar a regra da obrigação indivisível? Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês o Código Civil. Olha o que diz aqui o artigo 263, relativo ao que, pessoal? As obrigações indivisíveis, beleza? Não estamos falando aqui de solidariedade, estamos falando de obrigação indivisível, tá? Então, artigo 263, perde a qualidade indivisível a obrigação que se resolver em perdas e danos. Beleza? Vamos dar aqui, então, sequência. Quem pode cobrar? Mais uma regra específica das obrigações solidárias ativas, ó, para você anotar. Quem pode cobrar o todo pode perdoar o todo. Então, a gente está falando do quê, pessoal? Do perdão da dívida, né? Existem vários credores. Um desses credores pode perdoar a dívida? Pode, tá? E ele pode perdoar a dívida toda, inclusive. Ou seja, o credor pode remitir, lembrar que remissão com 2 S's, né? Se lembra de missa, vamos escrever aqui, ó. Remissão igual a perdão. Beleza? E o verbo é remitir, tá? Lembrar que missa tem 2 S's também. Quando você vai na missa para obter o perdão. Remissão com 2 S's igual a perdão, beleza? E aí, o que acontece se um credor perdoa toda a dívida? Os outros vão ficar na mão? Não. Nesse caso, os demais credores podem cobrar, né, o valor do credor que perdoa a dívida, tá bom? Atenção aqui também que nós temos uma regra diferente da obrigação indivisível, né? Vamos lá ler o artigo 262 do Código Civil. Se um dos credores remitir, leia-se, perdoar a dívida, a obrigação não ficará extinta para com os outros, mas esses só poderão exigir descontada a cota do credor remitente. Veja que na obrigação indivisível, né? Os credores que não perdoaram continuam recebendo o valor, mas terão que pagar, né, descontar o valor referente à cota do credor remitente. Se você está com alguma dúvida, volta para a aula que a gente tratou de obrigação divisível e indivisível para relembrar esse conceito. Beleza? Beleza, pessoal. Observação aqui, ó, uma observação de caráter prático aqui, né? E relembrando aí matéria da parte geral do direito civil, tá? Caso o credor solidário, né, tenha perdoado a dívida e não tenha dinheiro depois para pagar os demais credores, porque se ele perdoar a dívida, ele tem que pagar os demais credores, né? O valor proporcional das cotas de cada um. Mas aí ele perdoa a dívida e ele não tem dinheiro, né, para pagar os demais credores. O que acontece nesse caso, pessoal? Ora, os demais credores poderão ajuizar a famosa ação pauliana, né? Ação pauliana, que é uma ação relativa à fraude contra credores, parte geral, direito civil, né? E ele poderá obter anulação ou eficácia, botei aqui porque há uma certa divergência na doutrina, tá? Se os efeitos seriam de ineficácia ou de anulabilidade, do ato de perdão. Lembrar que, para os negócios gratuitos, basta aos credores prejudicados demonstrarem a insolvência do devedor. Nesse caso, o devedor é o credor que perdoou, né, pessoal, a dívida. Chamado aí eventus damini, né? Se o negócio jurídico for oneroso, aí a necessidade de demonstrar a insolvência do devedor, o eventus damini, mais o intuito de fraude, chamado em latim concilium fraudis, beleza? Lembrando aí de Mussum dos Trapalhões, né? Fraudes, concilium fraudis, beleza? Tá certo, pessoal? Maravilha. Vamos dar sequência aqui, então. A, B, C e D são credores solidários de X da quantia de R$40 mil.
A pode perdoar a dívida toda? Já vimos que sim, pode. O credor solidário pode perdoar a dívida toda. Nesse caso, ele ficará responsável por pagar 10 mil para B, 10 mil para C, 10 mil para D, beleza? Então, vamos fazer o desenho aqui, ó. A, B, C e D. E aí nós temos o devedor, deve 40 mil, nada foi dito, presume-se que A tem direito a 10, B 10, C 10, D 10, muito embora, por serem credores solidários, cada um pode cobrar integralmente o valor da dívida. Só que o A perdoou a dívida. Deixa eu até mudar a cor aqui, ó. O A perdoou a dívida. E aí o que acontece com B, C e D? Terão direito a receber do A o valor de 10 mil reais cada um. Beleza? Por que não mais? Porque a parte que era do A está perdoada, que é os 10 mil reais, né? Agora, B, C e D que não perdoaram têm direito a receber o valor. Tá certo, pessoal? Então, vamos dar sequência aqui. Muito bem, muito bem. Estão caminhando bem na matéria. Vamos lá. A, B, C e D são credores solidários de X da quantia de 40 mil reais. O credor A perdoa a quantia de 10 mil reais. O que ocorre? Ora, perdoa 10 mil reais. Ora, ele não tem mais nada a receber e os demais credores continuam podendo cobrar normalmente o valor de X, beleza? Vamos lá. A, B, C, D. E nós temos aqui X. 40 mil. O A perdoa. Vamos botar aqui que ele perdoou, perdão, né? Perdão da dívida. Ora, ele não tem mais nada a receber, né? Mas B, C e D tem, certo? Essa dívida aqui, que era de 40 mil, passa a ser de 30 mil, porque está excluindo aqui o valor perdoado por A, só que o A não pode mais cobrar, né? Então, quem pode cobrar? B, C e D, e a solidariedade se mantém, tá, pessoal? Porque o A não tem a capacidade de excluir a solidariedade, né, perante o devedor, tá certo? Beleza? Então, B pode cobrar 30 mil reais de X, C pode cobrar 30 mil reais de X, ou D pode cobrar 30 mil reais de X, tá bom? Porque eles continuam sendo credores solidários. Compreendido, pessoal? Muito tranquilo, né? Beleza. Agora, uma outra questão, ó. Imagina que A, B, C e D são credores solidários de X de 40 mil reais, igual ao exemplo anterior. O A perdoa a quantia de 10 mil reais, igual ao exemplo anterior, só que ele acaba recebendo os 30 mil, mesmo tendo perdoado, né? O que acontece, pessoal? Ora, das duas, uma, né? Se o devedor entregou a quantia depois do perdão, pagou mal, né? Pagou para quem não devia. Agora, se ele pagou antes, né, e o credor perdoou posteriormente, o credor nada tem a receber, né, e os 30 mil que ele recebeu ele tem que entregar para B, C, D, né, porque ele não faz jus a receber nada. Beleza? Neste caso, a perdoou sua quarta parte, assim deverá pagar 10 mil reais para cada um dos credores solidários, quais sejam B, C e D. Beleza, pessoal? Muito bem, pessoal, muito bem. Continuamos aqui, então, com as regras específicas atinentes às obrigações solidárias ativas, ou seja, quando há mais de um credor. Muito bem. A um dos credores solidários, não pode o devedor opor às exceções pessoais oponíveis aos outros. Eu explicarei melhor isso, tá bom? Exceção, pessoal, exceções são defesas de mérito, tá certo? Questão que vocês estudam em processo civil, tá bom? Elas podem ser divididas em exceções pessoais, quando elas são relativas a apenas uma das partes, no caso um dos credores, tá? Como, por exemplo, a compensação, e vou explicar isso aqui para vocês, porque vocês ainda não viram a compensação, ou podem ser chamadas de exceções comuns, quando elas se aplicam a todos os credores, como, por exemplo, prescrição e pagamento, tá certo? Então, deixa eu explicar aqui para vocês. Vamos lá.
Nós temos aqui 3 credores solidários, A, B, C. E nós temos aqui um devedor X que deve 30 mil. Beleza. Beleza. A deve 50 mil para X. A deve 50 mil reais. Foi estranho, deixa eu apagar aqui. O A deve 50 mil reais para X. Beleza. X cobra os 30 mil de A. Ora, pessoal, nesse caso, há a chamada compensação. Vê se vocês conseguem entender. O A deve 50 mil para o X. O X deve 30 mil para o A, que é um dos credores solidários. Ele pode exigir o valor todo. O que o X pode fazer ao ser cobrado? Na verdade, não é o X que cobra, né? É o A. Deixa eu refazer aqui. O A, por isso estava achando estranho. A cobra os 30 mil do X. Ora, X está sendo cobrado de 30, mas ele tem um crédito de 50 com A. Ele pode compensar. Ele diz, ora, eu não vou te pagar nada. Por quê? Porque você me deve 50 mil, eu te devo 30 mil, então esses 30 mil ficam compensados. Beleza? Isso a gente vai estudar mais adiante, tá? Em aulas futuras. Mas acho que vocês conseguem entender. Veja que essa é uma exceção o que, galera? Uma exceção pessoal. Porque o B não deve nada para o X e o C não deve nada para o X, apenas o A. Então, se o B, por exemplo, cobrar os 30 mil de X, X terá que pagar os 30 mil. Se o C cobrar os 30 mil de X, X terá que pagar os 30 mil. X não pode alegar exceção pessoal aos demais credores. Apenas se o A cobrar é que o X terá essa defesa de mérito. Beleza? Compreendido? Muito bem. Falei aqui da exceção pessoal. Agora, vamos botar aqui no mesmo exemplo uma exceção comum, né? Uma exceção comum. Que pode ser utilizada em face de todos os credores, né? Vamos dizer que X deva 30 mil para A, B, C e que ele tenha o prazo de 5 anos para cobrar, para pagar, para ser cobrado. Prazo de prescrição é de 5 anos. Prazo. Deixa eu apagar aqui para ficar melhor. Prazo prescricional de 5 anos. E aí, passou 6 anos e ninguém cobrou. Aí, no 6º ano, A resolve cobrar. No 6º ano, A chega para o X e diz, ô X, sabe, lembra daquela dívida? Aquela dívida de uns anos atrás está bem viva, você não lembra mais, e cobra os 30 mil do X. Aí o X vai falar, ora, eu não tenho que pagar nada para vocês porque a dívida prescreveu. Vocês tinham 5 anos para me cobrar, só me cobraram agora no 6º ano, não havendo nesse curso do prazo de 5 anos qualquer causa de suspensão ou interrupção da prescrição. Olha, pessoal, essa defesa que X usou contra A pode ser usada contra os demais credores. Imagina que B depois resolve cobrar de X e C também resolva cobrar de X. Pode ser usada. Essa é uma exceção comum, ou seja, que aproveita e se dirige a todos os credores. Tá? A mesma coisa, se o X pagou, o B cobrou e o X pagou. Tá? Vamos lá, vamos fazer o exemplo aqui do pagamento, né? A cobrou 30 mil de X e X pagou. Aí foi dentro do prazo, tá? Não tem prazo de prescrição mais aqui não, beleza, galera? Dentro do prazo, X pagou. Beleza, depois que X pagou, o B vai lá e cobra do C também os 30 mil. O devedor, eu quero meus 30 mil. Ora, X vai alegar, eu já paguei esse valor, eu não devo mais nada a vocês. Essa é uma exceção comum que pode ser utilizada também caso os demais credores o façam. Imagina que C cobre
Imagina que A que recebeu cobre de novo. Ora, o devedor poderá alegar, se defender, dizendo que já pagou a dívida, beleza? É uma defesa que serve e se dirige a todos os credores. Entenderam, pessoal? Tranquilo? Muito bem, muito bem, muito bem. Compensação é algo que será pagamento também. São questões que analisaremos com mais profundidade em aulas futuras. Prescrição, vocês estudaram em parte geral junto com decadência, beleza? Tenho aula aqui, se vocês quiserem, na playlist do preparatório OAB, tá? Que trata aí da prescrição, se vocês quiserem se aprofundar, relembrar o assunto. Fechado, galera? Maravilha. Mais regras aqui específicas das obrigações solidárias ativas, pessoal. Obrigações solidárias ativas. O julgamento contrário a um dos credores solidários não atinge os demais. Então, o julgamento contrário a um dos credores solidários não atinge os demais. Todavia, o julgamento favorável aproveita-lhes, sem prejuízo de exceção pessoal, como a gente viu anteriormente, né, que o devedor tenha direito de invocar com relação a qualquer deles. Tá, eu vou demonstrar isso aqui mais tarde, mas primeiro eu quero que vocês entendam o seguinte. Então, o julgamento desfavorável não aproveita os demais credores. O julgamento favorável aproveita, tá? Salvo se houver alguma exceção pessoal com relação a algum dos outros credores. Isso, pessoal, se chama efeito da coisa julgada segundo o resultado da demanda. Algo estudado também em processo civil, tá? Que vocês podem conhecer aí pelo nome, em latim, secundum eventum litis, né? Então, é segundo o resultado da demanda. Então, eu trouxe a regra aqui para vocês destrinchada. Se ganhar, a decisão aproveita os demais credores. Se perder, a decisão não atinge os demais credores. Então, nós temos aqui 3 credores, A, B, C. E nós temos aqui um devedor, que deve 30 mil. Beleza, o devedor não paga, o A ajuiza a ação, né? O A ajuiza a ação, a sentença favorável aproveita os demais credores. Agora, se o A perder a ação, né, por qualquer motivo, de acordo com a lei, B e C continuarão podendo ajuizar a ação também, beleza? Poderão também ajuizar a ação também. Afinal, coisa julgada se faz entre as partes, né? E essa é a regra, né? A coisa julgada inter partes, beleza? A eficácia, né, de uma sentença ultra partes é excepcional, beleza? O erga omnes, né, também é excepcional, beleza? Assunto aí a ser desenvolvido e aprofundado em processo civil, pessoal. Agora eu falei que ia explicar essa coisa sem prejuízo da exceção pessoal, né? Então imagina assim, ó, que o A ganha o direito de cobrar 30 mil de X, né? Só que o C deve 40 mil para o X, ou seja, o X pode compensar caso o C cobre. Essa decisão irá aproveitar o C? Não, porque o C não pode cobrar de X, uma vez que, em face dele, X poderá alegar compensação. É isso que a regra está querendo dizer. Beleza, pessoal? Continuando o nosso estudo aqui das regras específicas das obrigações solidárias ativas, quero fazer aqui duas observações, na verdade, com vocês. A primeira é uma regra estudada em parte geral relativa à prescrição, tá? Então, a regra prevista no caput do artigo 204 é que a interrupção da prescrição por um credor não aproveita os demais credores, tá? Não aproveita aos demais credores, beleza? Muito bem. E, da mesma forma, a interrupção operada contra um codevedor não prejudica os demais codevedores, tá? Beleza, essa é a regra. Agora, olha a exceção aqui, ó, pessoal. Olha a exceção aqui, ó. A interrupção por um dos credores, atenção, solidários, aproveita aos outros. Então, se houver solidariedade, haverá aproveitamento. A interrupção feita por um dos credores aproveitará os demais credores. Então, por exemplo, um credor solidário ele notifica judicialmente, isso é uma das causas de interrupção da prescrição, né, galera? O devedor, constituindo ele em mora, né, a interrupção da prescrição aproveitará os demais credores solidários, mesmo que eles não tenham notificado judicialmente o devedor. Beleza?
Beleza. Segunda observação é o que eu já falei, né? É raro encontrar casos de solidariedade ativa, uma vez que o credor que recebe pode tornar-se insolvente ou mesmo não pagar os co-credores as cotas de cada um. Assim, né, ao invés do credor ter apenas o risco do devedor não pagar, ele continua tendo o risco do devedor não pagar e acrescenta, né, ao seu risco o risco do credor que tiver recebido todo o valor não pagar a cota parte de cada um dos demais co-devedores. Beleza? Fechado, pessoal. Portanto, damos início aqui agora ao estudo das regras específicas das obrigações solidárias passivas. Antes a gente estava estudando regras específicas das obrigações solidárias ativas. Beleza? Agora nós estudaremos regras específicas das obrigações solidárias passivas. Muito bem. Primeira regra aqui, ó. O credor pode exigir de um ou mais devedores solidários o pagamento da dívida toda. Se o pagamento tiver sido parcial, a solidariedade se mantém com relação ao restante do débito, né? Isso também a gente já estudou na aula anterior, quando a gente tratou das regras gerais, das noções gerais de obrigações solidárias, né? A vantagem da solidariedade passiva é a seguinte: o credor pode escolher quanto cobrar e de qual devedor cobrar. E mais do que isso, né? Não só isso. Ele também terá mais patrimônios para cobrar a dívida, né? Porque imagina, ó, vamos botar aqui. O não, o X, né? O X. O X é credor de ABC, são devedores solidários, da quantia de 30 mil. Vamos imaginar que não tivesse solidariedade, eles não são devedores solidários, tá? O X poderia cobrar 10 mil de A apenas, 10 mil de B e 10 mil de C, certo? Agora imagina que A não tem dinheiro, ó. A não tem dinheiro. X iria conseguir cobrar 10 mil de B, 10 mil de C, ia ficar com 20 mil. Ia tentar cobrar os 10 mil de A e o que ia acontecer? Não ia encontrar nada. Iria ficar no final com 20 mil reais. Agora vamos botar esse mesmo exemplo aqui, havendo solidariedade passiva, beleza? Muito bem. Agora a solidariedade entre os devedores. Muito bem. X vai cobrar de A os 30 mil. A não tem dinheiro. Mesmo exemplo anterior. A não tem grana. Então, o X não recebe nada. Não recebe nada. Beleza, o X fala, beleza. Ele vai em cima do B. Consegue 20 mil com B, digamos. Ele cobrou 30, mas conseguiu 20. Vai em cima do C, cobra 10 mil e consegue os 10 mil. Total recebido por X, 30 mil reais. Ah, mas o B e o C, no caso o C pagou os 10 mil, está com a dívida dele. O B que pagou 20 mil precisa obter do A o quê? 10 mil reais. Vai ter que cobrar do A, vai ter que cobrar de A 10 mil reais. Só que A não tem dinheiro. Beleza, veja que o problema deixou de ser um problema do credor, passou a ser problema de um dos devedores solidários, ou seja, os devedores solidários que posteriormente disputam entre si para obter eventual crédito de algum devedor insolvente. Beleza? Isso não é mais problema do credor. Veja que para o credor isso é uma grande vantagem. Beleza? Muito bem, vamos então botar o exemplo aqui para vocês lembrarem, né? Então nós temos o X, nós temos o devedor A, B, C, devedores solidários, e eles devem 60 mil para o X, né? X vai poder cobrar de A 60 mil, tá? E aí A pagou 60 mil para o X, beleza, A pagou? O A vai ter que, então, cobrar 20 mil do B e cobrar 20 mil do C, beleza? Lembrado? Tranquilo? Isso considerando que nada tenha sido previsto de diferente entre A, B e C, né? Que haja aí uma divisão
proporcional entre eles da dívida, tá bom? Fazendo uma observação aqui também, pessoal, que se for um fiador, tá? Se for um fiador, vamos lá, nós temos aqui o A, locador. Nós temos aqui o B, que é o locatário. Nós temos aqui o F, que é o fiador. B deixa de pagar o aluguel e está devendo 20 mil em aluguel. 20 mil reais. A solidariedade estipulada em contrato entre F e B. Em contrato, eles estipulam que o fiador abre mão do benefício de ordem e responde solidariamente com o locatário. Locatário, escrevi errado aqui, ó. Deixa eu apagar e escrever. Locatário. Beleza. Muito bem. O A, então, cobra do F, do fiador, os 20 mil, e F paga. Seja amigavelmente, seja judicialmente. O F paga 20 mil. Nesse caso, pessoal, não se presume que o fiador deva 10 mil e o locatário deva 10 mil, né? É uma dívida que interessa apenas ao locatário. Então, nesse caso, o fiador vai poder cobrar do locatário os 20 mil reais que ele pagou, tá bom? Essa é uma hipótese diferente, tem até um artigo específico que diz isso. Deixa eu mostrar aqui para vocês, deixa eu ler aqui para vocês. Artigo 285 do Código Civil, que vai dizer o seguinte, ó, se a dívida solidária... Vamos abrir aqui, vou abrir o Código Civil e ler para vocês. Vamos lá. Olha só, pessoal. Estou tentando aumentar aqui, não consegui. Vamos lá. Se a dívida solidária interessar exclusivamente a um dos devedores, caso do fiador e do locatário, responderá este, o devedor, por toda ela para com aquele que pagar. Ou seja, o fiador que pagar a dívida, ele pode recobrar o valor integral do devedor, no caso, locatário. Beleza? Artigo 285. Guarda essa regrinha aí também. Beleza? Muito bem, pessoal. Muito bem, muito bem. Então, vamos dar sequência aqui ao nosso estudo. Primeiro caso aqui para análise. Aliás, eu não deixei, acho, né? Vamos lá, agora sim. Beleza, agora sim. Muito bem. Primeiro caso aqui, então, para a gente tratar. Ana, Bruno e Caio são devedores solidários de Fernanda, a quem devem 60 mil reais. Ana paga 20 mil reais para Fernanda. Fernanda pode cobrar o restante de Ana? Então, vamos lá. Ana, Bruno e Caio são devedores. Vou botar do outro lado aqui, para a gente manter nosso padrão aqui, né? Então, nós temos aqui, ó, Fernanda, credora, devedores Ana, Bruno e Caio. Devedores solidários. A dívida é de 60 mil e quem pagou foi a Ana, né? Então, a Ana pagou 20 mil para a Fernanda. A pergunta é o seguinte, ó, Fernanda pode cobrar 40 mil restante de Ana, que já pagou de 20 mil? Claro que pode. Aqui, os devedores são solidários, beleza? Os devedores são solidários. Isso implica dizer que o credor pode cobrar a dívida inteira de qualquer um deles, tá certo? Então, sim, Fernanda poderá cobrar o restante 40 mil de Ana. Se quiser, pode cobrar do Bruno. E se quiser, pode cobrar do Caio. Ela tem a opção de escolher. Beleza? Muito bem. Segundo caso aqui, pessoal, para consolidar o aprendizado. Ana, Bruno e Caio são devedores solidários de Fernanda. Mesmo caso anterior, a quem deve 60 mil reais. Como o pagamento não é realizado no vencimento, Fernanda ajuiza a ação de cobrança apenas em face de Ana.
Apenas em fase de ano. Pergunta-se: isso significa que Fernanda renunciou ao seu crédito com relação aos demais devedores? Ou seja, né, Fernanda abriu mão do direito de receber do seu crédito de Bruno e Caio, já que ela não ajuizou a ação em face do Bruno e Caio, pessoal? O que vocês acham? O Código Civil vai responder essa questão no artigo 275, parágrafo único, e vai dizer que não. Atenção, não importará a renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos credores. Então, nem implica renúncia da solidariedade, nem implica renúncia ao crédito com relação aos demais devedores. Beleza? Compreendido? Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos dar sequência aqui. Mais uma regrinha, pessoal, da solidariedade passiva. O devedor que satisfizer a dívida por inteiro tem o direito de exigir de cada um dos co-devedores solidários a sua cota. Presumem-se iguais as partes de todos os co-devedores. Já vimos isso também na aula passada e até nessa aula, tá? Eu vou fazer aqui por desencargo de consciência, mas a gente já viu isso. Então, nós temos aqui o credor, nós temos aqui os devedores que devem 30 mil. A, B, vamos fazer diferente, A, B, C, D. Devem 30 mil e o valor aqui é de 40 mil, a dívida. Beleza? X credor pode cobrar 40 mil de A, 40 mil de B, 40 mil de C, 40 mil de D, 10 de cada um, 20 do A e 20 do B, à vontade do credor, tá bom? Beleza, 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 beleza. X cobrou de A. Então, A foi lá e pagou 40 mil para X. O que A poderá fazer? Cobrar 10 mil de B, cobrar 10 mil de C, cobrar 10 mil de D. E aí cada um terá pago ao final 10 mil reais. Beleza? Fácil, pessoal. Vocês estão craques já de tanto exemplo que a gente está dando aqui. Tenho certeza absoluta. Beleza? Então, vamos lá. A, B, C e D são devedores solidários de X da quantia de 40 mil reais. A paga os 40 mil reais para X. O que ocorre? Ora, vimos no caso anterior, né? O A poderá cobrar 10 mil de cada um dos demais devedores. Segunda regra, pessoal, se o credor renunciar, ou seja, exonerar a solidariedade em favor de um dos credores solidários, na verdade, de um dos devedores, né, solidários, de um dos devedores solidários, este devedor deverá pagar apenas a sua quota parte. Veja que não há o perdão da dívida, né? O credor ele faz o seguinte: olha, devedor A, você não é mais um devedor solidário. E aí o devedor A vai ter que pagar somente a sua cota da dívida. Os demais devedores continuam solidariamente responsáveis pelo total do que sobrar, tá bom? Então a solidariedade persistirá contra os demais devedores, abatida a cota do devedor exonerado na solidariedade. Lembrar que a renúncia, pessoal, a solidariedade é um negócio jurídico unilateral e depende apenas da manifestação da vontade do credor. Hipótese diferente do perdão. Nós já vimos que a remissão com 2 S, que é o perdão da dívida, exige o consentimento do devedor, razão pela qual é um negócio jurídico bilateral, tá bom? Mas aqui a renúncia não. A renúncia basta o credor dizer, olha, eu renuncio, bênção, tchau, tá renunciado. Exemplo, então, aqui, pessoal. X é o credor e nós temos aqui 3 devedores, A, B, C, e são devedores solidários, devem 30 mil reais. O X renuncia à solidariedade com relação ao A. O que vai acontecer aqui? Ó? O que vai acontecer aqui? Vai ficar assim, ó, X, continua aqui o devedor A, B, C. A solidariedade persistirá com relação a B e C, que vão dever de forma solidária 20 mil a X. E A vai dever de forma não solidária apenas 10 mil a X. Beleza? 10. Opa, tá horrível isso, hein, galera? Vou fazer mais uma vez aqui. Última tentativa. Ah, agora ficou bonito, ó. 10 mil AX. Entenderam? 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 Aqui, ó. Vamos escrever aqui para vocês. X renuncia a solidariedade em favor de A, devedor solidário A.
X renuncia à solidariedade em favor do A. E aí, a situação que era esta passa a ser esta. Beleza? Compreendido? Maravilha, pessoal. Vamos seguir. A, B, C e D são devedores solidários de X da quantia de 40 mil. X renuncia à solidariedade. Atenção aqui, ó, com relação a todos os devedores, pessoal. Todos os devedores. O que ocorre? Ora, pela lógica do caso anterior, o que vai acontecer? Né? Vamos desenhar aqui. O X era credor de A, B, C e D, credor solidário de 40 mil, né? 40K. Essa seta aqui ficou... Pode ser melhorada. Aqui, ó. 40K. Só que ele o que, galera? Renunciou. A partir do momento que ele renunciou, o que vai acontecer? A situação vai ficar assim, ó. A situação vai ficar assim, ó. X, A, B, C, D. A vai dever 10 mil, B vai dever 10 mil, C vai dever 10 mil, B vai dever 10 mil. Ou seja, cada um dos devedores vai responder agora de forma não solidária por apenas 10 mil reais, uma vez que o credor, o X, ele renunciou à solidariedade com relação a todos os devedores, tá bom? Então, isso é prejudicial para quem, pessoal? Prejudicial para o credor, tá? Prejudicial para o credor. Beleza? Então, a resposta é essa, ó. X poderá cobrar apenas de 10 mil reais de cada devedor, tá bom? Muito bem, mais um caso aqui. Vocês viram que eu gosto de trabalhar com bastante exemplo, bastante caso, para vocês fixarem o entendimento, né? Entenderem primeiro e depois fixarem o entendimento da matéria. Então, vamos lá. A, B, C e D são devedores solidários de X da quantia de 40 mil reais. X renuncia à solidariedade com relação ao devedor A apenas. O que ocorre, ora, já vimos, né? Vou fazer o desenho aqui só do que ocorre. O X ele vai ter a receber 10 mil do A, de forma não solidária, e vai continuar tendo que receber 30 mil de forma solidária de B, C e D, que continuam solidariamente responsáveis. Maravilha, pessoal? Fácil essa, hein? Fácil porque nós já fizemos exemplos disso e por isso vocês estão craques, né? X poderá cobrar apenas 10 mil reais do devedor A e poderá cobrar 30 mil reais de B, C e D, que continuam sendo devedores solidários. Vocês estão agora ficando craques em solidariedade. Nesse sentido, anunciado 349 do Conselho de Justiça Federal. Explicar aqui o que são esses enunciados, pessoal. Eventualmente, periodicamente, né, operadores do direito, sejam eles magistrados, promotores de justiça, advogados, tá? Professores, acadêmicos, se reúnem, propõem enunciados, né, que resolvam dúvidas relacionadas ao direito civil, isso nas jornadas de direito civil, porque existem jornadas de direito comercial, onde são discutidas questões relativas ao direito comercial, jornada do direito processual civil, onde são discutidas questões relativas ao processo civil, e assim com relação aos demais ramos do direito, tá? Então, eles se reúnem e discutem se determinados enunciados devem ser aprovados ou não, tá bom? Se os enunciados forem aprovados, em tese, eles representam o entendimento majoritário em âmbito nacional, tá? Em tese, porque pode existir maioria de ocasião, beleza? Muito bem. Então, o enunciado 349 do CJF vai dizer que, com a renúncia à solidariedade, quanto a apenas um dos devedores solidários, o credor só poderá cobrar do beneficiado a sua cota da dívida, permanecendo a solidariedade quanto aos demais devedores, abatido o crédito da parte correspondente aos beneficiados pela renúncia, beleza? Exatamente o que a gente viu anteriormente, tá certo? Beleza. E agora o perdão da dívida, no caso de solidariedade passiva. Se o credor perdoar a dívida de um dos devedores solidários, a solidariedade persistirá com relação aos demais devedores, abatida a cota do devedor perdoado. Aqui eu faço a mesma observação. Perdão é um negócio jurídico bilateral, exigindo a concordância do
devedor. Então, exemplo, nós temos X credor, nós temos A, B, C devedores solidários, eles devem 30 mil. Só que X perdoa a dívida de A. Perdão da dívida de A. O que vai acontecer? A obrigação vai ficar assim, ó. Vai ficar X, credor, vai ficar apenas B e C, devedores solidários, e ao invés de dever 30 mil, quanto que eles vão dever, pessoal? 20 mil reais, né? É a dívida abatida a cota do credor, do devedor que teve a dívida perdoada. Beleza? Entendido? Fácil. Show de bola. A, B, C e D são devedores solidários de X da quantia de 40 mil reais. X perdoa a quantia de 10 mil reais de A. O que ocorre? Ora, pessoal, B, C e D continuam devedores solidários de X da quantia de 30 mil reais, como nós analisamos anteriormente. Beleza? Então, X poderá cobrar 30 mil reais de B, C e D, desde que a solidariedade se mantém abatida a cota do devedor perdoado. Beleza. Outra regra, pessoal. Se a prestação se tornar impossível por culpa de um dos devedores solidários, todos devem pagar o equivalente e somente o devedor culpado deverá pagar as perdas e danos. Tá bom? Então, todos devem pagar o equivalente e o devedor culpado deverá pagar as perdas e danos. Coloquei um exemplo aqui para a gente trabalhar, tá? João e Maria devem, de forma solidária, um cavalo avaliado em 5 mil reais para Clara. João, por descuido, deixa a porteira da fazenda aberta. Então, por descuido, leia-se culpa, né, galera? Lembra disso? Culpa. Então, por culpa de João, o cavalo foge e some, ou seja, o objeto se perdeu. Clara, que é a credora, tem um prejuízo de R$ 1.000 pelo fato de não poder utilizar o cavalo no festival de peão de Barretos. R$ 1.000 é o valor das perdas e danos. Perdas e danos. Lembram-se disso? Beleza. O que ocorre? Então, nós temos aqui, pessoal, R$ 5.000 é o equivalente à prestação, né? Quanto vale a prestação? E R$ 1.000 são as perdas e danos. Como é que é a regra que a gente viu, pessoal? Os devedores, João e Maria, continuam solidariamente responsáveis pelo equivalente, por R$ 5.000, e e João apenas, que foi o devedor que teve culpa na perda do objeto, responderá pelas perdas e danos. Então, João e Maria responderão solidariamente por R$ 5.000, que é o equivalente, e apenas João responderá por R$ 1.000, que é o valor das perdas e danos. Captaram? Captaram? Houve perda do objeto com culpa de um dos devedores solidários. João e Maria continuam devendo solidariamente o equivalente, ou seja, R$ 5.000. Apenas João deve pagar as perdas e danos. Isso significa que a credora Clara poderá cobrar R$ 6.000 de João, poderá cobrar R$ 5.000 de Maria e R$ 1.000 de João. Tá bom? Caso Maria tenha pagado os 5.000, sobra 1.000, ela só pode cobrar do João. Se ela quiser cobrar tudo do João, pode, porque João deve 5.000 de forma solidária e deve 1.000, né? Posteriormente, digamos que João tenha pagado os R$ 6.000. Clara cobrou R$ 6.000 de João, João pagou R$ 6.000. Quanto João tem direito de cobrar de Maria? R$ 2.500, né? Que é a metade do valor da prestação, tá bom? Os R$ 1.000 ele não pode, claro, não pode querer dividir com Maria, porque Maria não tem essa dívida, tá bom? A Maria não tem o dever de pagar as perdas e danos, apenas João. Compreendido, pessoal? Fácil? Beleza. João e Maria, então, mais um caso aqui para fixar o entendimento. João e Maria devem, de forma solidária, um cavalo avaliado em R$ 5.000 para Clara. Mesmo exemplo anterior. Só que nesse exemplo, olha, é João e Maria que, por descuido, leia-se culpa. Então, ambos os devedores tiveram culpa. Deixa a porteira da fazenda aberta e o cavalo foge e some. Clara tem um prejuízo de R$ 1.000, perdas e danos. Perdas e danos.
pelo fato de não poder utilizar o cavalo no Festival de Peão de Barretos. Mesmo caso anterior, o que ocorre? A única mudança aqui é que, ao invés de João ter sozinho tomado uma conduta que resultou na perda do objeto, uma conduta culposa, foi João e Maria. Ambos, culposamente, fizeram o cavalo fugir e sumir. Nesse caso, o que acontece? Nesse caso, a credora, Clara, poderá cobrar solidariamente de João e Maria o valor do equivalente e também das perdas e danos. Ou seja, Clara poderá cobrar 6.000 de João, poderá cobrar 6.000 de Maria, uma vez que ambos foram culpados. Beleza? Resposta: houve perda do objeto com culpa de ambos os devedores solidários. João e Maria continuam devendo solidariamente o equivalente, ou seja, 5.000 reais, mais as perdas e danos, 1.000 reais. Logo, devem solidariamente o valor de 6.000 reais. Fácil, pessoal. Fácil, pessoal. E entre eles, vamos dizer que João tenha pagado 6.000 reais para Maria, para Clara. João pagou 6.000 reais para Clara. O que João pode fazer? Cobrar de Maria quanto, pessoal? 3.000 reais, né? Metade do valor do cavalo e metade do valor das perdas e danos. 2.500 mais 500 reais, 3.000 reais. Beleza? Moleza, hein, galera? Moleza. Beleza. Mais uma regra, galera. Se um dos devedores solidários for insolvente, a sua cota na dívida será rateada entre os demais devedores. Se o devedor solidário não tiver dinheiro, for insolvente, a sua cota, não tiver dinheiro nenhum, a sua cota na dívida será rateada entre os demais devedores, tá bom? E isso numa relação interna, né? Numa relação interna entre os devedores, tá? O devedor, afinal, perante o credor, ele pode cobrar a dívida toda de qualquer um dos devedores. O devedor exonerado da solidariedade participa do rateio da cota do devedor insolvente. O devedor perdoado, não. Vou fazer aqui os dois casos para vocês. Os três casos, no caso, né? Então, vamos lá. X, credor. A, B, C, devedores solidários. Devem 30.000 para o credor. Beleza. A pagou, né? Porque a gente está falando aqui da relação interna entre os credores, tá? Deixa eu até botar mais um devedor para facilitar o meu caso aqui. E A, B, C e D são 4. E a dívida é de 40.000. Ou seja, cada um, no final das contas, deve 10.000, né? Mas perante o credor, todos respondem por os 40.000 reais, tá bom? Beleza. A pagou os 40.000 reais. E a dívida foi, consequentemente, extinta. A tem direito a cobrar 10.000 de B, lembram-se disso? 10.000, 10.000 de C e 10.000 de D, de dado. Ocorre que o D ele é insolvente. Nesse caso, pessoal, nesse caso, não sei se a matemática aqui ficou confusa agora. Nesse caso, os demais devedores, né? Os demais devedores vão ratear a cota do D, tá? Então, vão ratear os 10.000 reais. Então, ficou ruim o cálculo aqui, porque são 3 devedores para dividir 10.000 reais, né? Mas vai dividir os 10.000 reais entre A, B e C, e B vai dever 10.000 reais mais 1/3 de 10.000 reais, né? E o C vai dever 10.000 reais mais 1/3 de 10.000 reais, beleza? Vai dar 3.333,3333, aparentemente, tá bom? Se eu não errei no cálculo matemático, beleza, pessoal? Tá. Agora o exemplo é o seguinte, ó. O caso é o seguinte, ó. Eu nem sei se eu fiz exemplos posteriores com valores corretos, né? Que eu tive tempo para pensar valores aqui que não ficassem muito quebrados. Mas só para vocês terem ideia aqui, que é o mais importante, a matemática que não interessa tanto, beleza? Beleza. A, B e C devem de forma solidária 40.000 reais para X. O A paga
O A paga 40 mil, a dívida, consequentemente, é extinta, tem direito de cobrar 10 de B, 10 de C, 10 de D. Só que, nesse caso aqui, olha, o D foi exonerado. Então, lembra? Aconteceu isso aqui, ó. O resultado foi esse. O D foi exonerado da solidariedade. Então, ficou A, B, C, continuaram devedores solidários e D não mais devedor solidário, tá? Aí D deve 10 mil para o X e a B e C devem 30 mil, né? 30 mil, 30 mil, 30 mil, 30 mil. Beleza, nesse caso, o que acontece, pessoal? O que acontece? O A pagou. O A pagou. Vou mudar a cor aqui. O A pagou. E o devedor C, ele é insolvente. Nesse caso, D responderá perante A pela cota parte do C, devedor insolvente. É isso que quer dizer esse caso aqui. Beleza? E se for perdoado, D aqui, ó, galera, ao invés de ter sido exonerado da solidariedade, ele foi perdoado, ou seja, ele não deve mais nada. Ele não deve mais nada para o D. Nesse caso, C sendo insolvente, A poderá cobrar a cota parte apenas do B, não poderá cobrar do C, que foi perdoado, ou seja, não deve mais nada. Então, ele não responde nem pela insolvência do outro devedor solidário. Beleza, pessoal? Tranquilo. Bom, agora eu fiz, ó, como eu falei, eu dei um exemplo com um cálculo certinho aqui, tá? Então, vamos fazer isso, que é mais uma forma de vocês reforçarem o entendimento da matéria. A, B, C, D e E são devedores solidários de X da quantia de 100 mil reais. O devedor A paga a dívida, o devedor B é insolvente. O que ocorre? Querem que eu faça o desenho aqui? Então, vamos lá. X, nós temos aqui A, B, C, D, E, como devedores solidários. Eles devem 100 mil. Quem pagou a dívida foi o A, né? O A pagou 100 mil reais. A dívida foi paga, foi extinta. A pode cobrar quanto, galera? 20 mil de B, 20 mil de C, 20 mil de D, 20 mil de E. Só que o B é insolvente. O B ele é insolvente. O que acontece, galera? O B tinha que pagar quanto? 20 mil, né? Então, faltando aí 20 mil reais. Bom, esses 20 mil reais estão faltando, então vão ser divididos entre todos os credores, né? Entre o A, o C, o D e o E. 20 mil divididos por 4 igual a, divididos por 4, igual a 5 mil reais. Isso significa que A deverá 25 mil reais, C, 25, D, 25, E, 25, portanto, A poderá cobrar de C, D e E 25 mil reais, tá certo? A poderá cobrar, é isso que eu vou pagar aqui, A poderá cobrar 25 mil reais de C, 25 mil reais de D e 25 mil reais de E, ou seja, 20 mil reais por cada devedor, mais, sendo devido, mais 5 mil reais do rateio da cota do devedor insolvente, tá bom? Tá com os errinhos aqui, não precisava disso aqui, de cada devedor, né? Não precisava disso aqui também não, de cada devedor, mais 5 mil do rateio da cota do devedor insolvente. Beleza, galera? Muito bem, muito bem, muito bem. Mais uma regra, ó, pessoal. Se um devedor solidário for demandado em juízo, o que ele pode fazer? Ele foi cobrado, né? O credor ajuizou uma ação em face de um apenas dos devedores solidários. O que esse devedor solidário pode fazer? Ele pode, chamar ao processo os demais devedores. Artigo 130, inciso 3 do CPC. Isso vocês estudam melhor em processo civil, mas eu acho importante que nós dialoguemos com outras áreas do direito, né, quando do estudo do direito civil. Beleza? Beleza. Então, o que vai dizer o artigo 130? É admissível o chamamento ao processo requerido pelo réu, inciso 3, dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. Importante, tá? Se vocês estiverem defendendo aí, né,
um devedor solidário e apenas ele for cobrado, lembre-se que ele pode chamar ao processo os demais devedores solidários, tá? Os demais devedores solidários, beleza? E aqui nós chegamos à parte final da nossa aula, observação final relativa às regras específicas das obrigações solidárias passivas, né? Nós já vimos, quando estudamos aqui as regras específicas das obrigações solidárias ativas, essa regra que a interrupção por um dos credores solidários aproveita aos demais credores solidários. E o inverso também é verdadeiro. A interrupção efetuada contra um dos devedores solidários envolve os demais devedores solidários, tá certo? É o que prevê o artigo 204, parágrafo 1º do Código Civil. Assim, se um credor notificar judicialmente um dos devedores solidários, a interrupção da prescrição envolverá os demais credores solidários. Então, imagina que o locador... existe um contrato de locação, locador e locatário, existe um fiador, né? A garantia desse contrato é uma fiança, e o fiador renunciou ao benefício de ordem e responde de forma solidária por cláusula contratual, né, junto ao devedor, tá bom? E aí o locador ajuiza uma ação somente em face do fiador, ou notifica judicialmente o devedor, notifica judicialmente o locatário, somente o locatário, beleza? Como o fiador e o locatário respondem de forma solidária, essa interrupção da prescrição, que ocorre com a notificação judicial do locatário, envolve, ou seja, abarca também o fiador, tá? Posteriormente, o fiador não vai poder alegar, transcorreu o prazo para você cobrar de mim. O locador vai falar, não transcorreu porque eu notifiquei judicialmente o locatário e você, fiador e o locatário, eram e são devedores solidários, portanto, a interrupção da prescrição em fase do locatário envolve e aproveita você, fiador, devedor solidário. Eu trouxe aqui a decisão para encerrar a aula, tá certo? Que fala sobre isso. Apelação civil, ação de execução de título judicial, provavelmente é um contrato de locação, devedor solidário, fiador, interrupção do prazo prescricional, prescrição intercorrente e inocorrência. No contrato de fiança, havendo solidariedade entre os devedores, ou seja, no caso, imaginemos que é um contrato de locação, locatário e fiador, a interrupção da prescrição com relação a um codevedor atinge a todos, devedor principal e fiador, nos termos do artigo 204, parágrafo 1º do Código Civil. Desta forma, a citação dos fiadores interrompeu o prazo prescricional com relação ao devedor principal. O fiador, na qualidade de devedor solidário, responde pela integralidade da dívida, podendo figurar sozinho no polo passivo da demanda precedente. Isso aqui foi uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Beleza, pessoal? Se curtiram a aula, gostaram da aula, deixe seu like, deixe sua curtida, deixe seu comentário. Nos vemos na próxima aula. Bons estudos e um grande abraço. Até mais!